A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso de capacitação para o Ministério de Crianças. Eu sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja de Crianças em Campinas. Nós somos o Centro de Treinamento Barak, especializado na evangelização, no discipulado de criança. O nosso curso é Resolvendo Conflitos no Ministério Infantil. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é um conflito, como gerenciar esse conflito e vamos falar um pouquinho sobre as qualidades daquele que pretende gerenciar um conflito. Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco, nós estamos prontos a te ajudar. Lembrando, se inscreva no nosso canal, coloca o teu like, deixa o comentário da tua aula, se você gostou da aula, deixa o comentário. Esse canal que você está assistindo essa aula tem quase 200 vídeos voltados ao Ministério com Crianças. Então compartilhe o nosso canal, fale, assista as aulas, vai te ajudar bastante no Ministério Infantil. A nossa aula de hoje é a aula de número 1, videoaula de número 1, resolvendo conflitos no Ministério com Crianças. Os conflitos dentro da equipe, dentro do Ministério Infantil ou qualquer outro trabalho em equipe sempre vão acontecer. Então, uma coisa importante, não pense você líder ou você que é auxiliar, que esses conflitos não vão acontecer. Os conflitos vão acontecer dentro do ministério, numa equipe de pessoas. O que eu preciso saber? Que os conflitos vão acontecer, mas eu preciso saber administrar, gerenciar esse conflito e trazer uma solução, trazendo paz e harmonia para o meu grupo. Então você precisa ter em mente isso. Conflitos vão acontecer. Como é que eu vou gerenciar esse conflito? Como é que eu vou lidar com essa situação para restabelecer a harmonia do grupo? Então é isso que nós queremos te ajudar nessa videoaula. Então a primeira coisa que nós precisamos é compreender o assunto. Pastor Rogério, o que é gerenciamento de conflitos? Então nós precisamos entender dois termos importantes. Primeiro termo, gerenciar. O que é gerenciar? Se você for buscar no dicionário, gerenciar é administrar. Então, primeira coisa que eu preciso entender é que gerenciar é administrar. Então, primeiro ponto importante. Segundo ponto importante, o que é conflito? Conflito é a falta de entendimento entre duas ou mais partes. Então, alguma situação, alguma coisa que se levantou no meio da tua equipe e trouxe uma falta de entendimento entre duas pessoas ou mais partes envolvidas. Então, isso é um conflito, essa falta de entendimento. Então, eu já sei que gerenciar é administrar, que o conflito é a falta de entendimento. Pastor, então o que é gerenciar um conflito? Então, gerenciar um conflito é administrar uma situação em decorrência de uma discordância na equipe, buscando uma solução. Então você vai administrar uma situação de discordância, trouxe um conflito de ideias, trouxe uma desarmonia no grupo. Então uma situação de discordância na tua equipe e o importante, buscando uma solução. Então muitas vezes a pessoa diz, mas já conversei, eu já falei, mas nós precisamos entender quem vai administrar ou gerenciar um conflito. O objetivo principal, buscar uma solução. Então, no fim de todo esse processo, essa situação, essa coisa que aconteceu, deve ser encerrada. Então, ela deve ser gerenciada para que se encerre e isso traga harmonia para o teu grupo. Então, é muito importante isso. Às vezes, nós vemos os líderes, nós vemos quem está envolvido, ele vê uma situação começando, ele vê uma situação se levantando no meio da equipe e ele se torna omisso, diz, não, deixa isso daí acontecer, vai se resolver, e muitas vezes esse problema se torna mais complicado, envolve mais pessoas, então o gerenciamento é muito mais difícil. Então um conselho como um pastor, como um líder de ministério com criança, como um líder de ministério você percebeu uma situação de discordância, algo que está acontecendo na tua equipe, busque solucionar o mais rápido possível. Não deixe essa situação aumentar, envolver outras pessoas, porque será mais difícil a solução desse problema. Então, primeira coisa, compreendendo o assunto, gerenciar um conflito é
pegar uma situação de desarmonia, de discordância no grupo e trabalhar para que haja uma solução e a harmonia e a paz seja restabelecida no grupo. Então, esse é o teu papel como um gerenciador de conflitos. Então, é muito importante. Segundo ponto importante nessa videoaula: qual é as características, qualidades de quem vai fazer o gerenciamento do conflito? Então nós vamos falar um pouquinho de algumas qualidades que você líder, que você auxiliar, que você pastor de ministério infantil precisa desenvolver para gerenciar um conflito. Primeira coisa é saber ouvir. Então é muito importante para quem vai gerenciar um conflito saber ouvir. Pastor, o que seria o saber ouvir? É ouvir, entender qual é a situação, o que envolveu, o que ocasionou esse conflito. Então é a chamada escuta ativa. A escuta ativa, ela ouve e ela observa e procura compreender o todo. Porque às vezes nós ouvimos e compreendemos apenas uma parte. Então a escuta ativa é você ouvir com atenção para compreender o todo. Então o que ocasionou, por que aquilo lá aconteceu, por que essas partes se envolveram, quem está envolvido no assunto. Então o importante, primeira coisa, é saber ouvir. Então não se preocupe, eu vou falar, eu vou dizer. Não, primeira coisa que o gerenciador de conflito tem de ter: saber ouvir. Então ouça com atenção, observe todos os lados da história, procure entender o que aconteceu e por que aconteceu. Isso vai ser muito importante. Então, primeira qualidade, saber ouvir. Segunda qualidade, falar no momento adequado. Então, muitas vezes no gerenciamento de conflito, quem está gerenciando, ele fica ansioso, ele já quer dar opinião, já quer tentar mostrar uma solução. Então, muitas vezes a grande dificuldade é essa: ele ouve pouco e quer falar muito. Mas aprenda uma coisa: ouça bastante, deixe as pessoas falarem, dê liberdade para eles se expressarem, e aí no momento certo você vai intervir. Peça a palavra: olha, eu posso falar agora? Vocês podem me ouvir, ou você pode me ouvir neste momento? E fale no momento adequado. Isso é muito importante. Então, antes de falar qualquer coisa, compreenda todos os lados da história, compreenda toda a situação e fale no momento adequado. Então, aprenda a ouvir, fale no momento adequado. Outra coisa importante: seja imparcial. Então, muitas vezes, quem vai administrar um conflito, ele acaba tomando um lado, acaba tentando proteger um lado, se opinando em favor de alguém. Então, aprenda a ser imparcial. Então, durante um conflito, mostre as duas partes que eles precisam se entender. Então não existe esse ou aquele está certo, mas eles precisam se entender, precisam liberar perdão, precisam se colocar no lugar do outro. E muitas vezes nós, como administradores, como gerenciadores de conflito, precisamos trabalhar muito a imparcialidade. Então ser imparcial é muito importante. Então tome cuidado com isso. Outra coisa: respeito no aconselhamento, no gerenciamento do conflito. Então, quando você vai administrar um conflito, primeira coisa, se coloque no lugar do outro. Se fosse comigo, se eu estivesse vivendo essa situação, compreenda o sentimento, porque muitas vezes a gente fala uma coisa tão simples, uma coisa tão boba, ocasionando todo esse problema, mas muitas vezes, meu irmão, minha irmã que está fazendo gerenciamento do conflito, os sentimentos são diferentes. Então, procure sentir o que aquele irmão, que aquela irmã está sentindo, procure se colocar no lugar do outro. Então, o respeito é muito importante. Outra coisa, cuidado com o tom de voz. Às vezes a gente está emocionado, às vezes a situação mexeu com o nosso emocional e nós usamos um tom de voz inadequado e se torna opressor, se torna constrangedor. Então fale sempre de maneira moderada, fale compassadamente, procure ter o cuidado se as pessoas estão entendendo o que está sendo falado. Isso é muito importante, então tomar esse cuidado. Então outra coisa, tenha respeito. E por fim,
seja cauteloso. Então, toda a tua opinião, tudo aquilo que você vai falar, busque bases bíblicas, mostre a visão bíblica para aqueles que estão sendo aconselhados, fale com cautela, tenha um espírito apaziguador. Então, vai ter um momento que os ânimos vão se alterar. Se você perceber que os ânimos se alteraram, para a conversa, vamos tomar uma água, vamos respirar um pouco para a gente retomar o assunto. Outra coisa importante, não tenha pressa. Às vezes a gente quer resolver as coisas da maneira mais rápida possível. Então não tenha pressa. Se você sentir que a conversa não está fluindo, que a situação está ficando difícil, interrompa o assunto, diga, olha, vamos retomar no outro dia, vamos orar a Deus, vamos buscar ao Senhor e outro dia a gente retoma. Então esse espírito apaziguador é muito importante. Então seja apaziguador. Outra coisa, conduza a conversa com sabedoria. Então diga para as pessoas, olha, vamos respeitar a opinião do outro, vamos ter um momento certo para falar. Tudo isso é muito importante. Então muita cautela, porque muitas pessoas vão tentar resolver um assunto e não usa de cautela e a situação se complica. Então nessa videoaula você aprendeu o que é gerenciar um conflito e quais as qualidades essenciais para um gerenciador de conflito. Então, se ficou alguma dúvida, o WhatsApp 19 981 16 80 12. Outra coisa importante, preparamos um e-book abençoado, cheio de conteúdo, muito ilustrado, para você, meu irmão, para você, minha irmã. Pastor, ele é gratuito? Não. Nós trabalhamos com evangelização e discipulado de criança e esse material, meu irmão, minha irmã, é uma oferta missionária. Então entre em contato conosco, nos envie essa oferta missionária e você vai receber um e-book abençoado para abençoar a tua vida. Se você está assistindo esse curso e não está inscrito no curso, entre em contato conosco. Esse curso ele tem um lindo certificado sobre gerenciamento de conflitos. Então você, meu irmão, minha irmã que está participando do curso, você vai receber um lindo certificado. Mas não esqueça, adquira o e-book e nos abençoe para podermos ajudar aos outros. Qualquer dúvida, Centro de Treinamento Barak, WhatsApp 19 981 16 80 12. Se você quer adquirir o e-book, a gente vai deixar aqui embaixo no comentário o link do e-book para você adquiri-lo, tá bom? Deus te abençoe, é muito bom estar com você, então aproveite bem essa aula, seja um canal de bênção na vida da tua equipe. Fique todos na paz do Senhor, amém.